Você já teve a sensação de travar batalhas internas que ninguém vê? Como se estivesse lutando o tempo todo, sem sequer ter escolhido essa guerra. Pois é, você não está só. Se seu cansaço parece desproporcional ao que fez no dia, se sua mente insiste em revisitar erros passados ou simular futuros que nem aconteceram, então você conhece bem esse tipo de desgaste invisível. E sim, muita gente vive isso em silêncio, fingindo normalidade. Aprendemos a tratar nossa mente como uma máquina incansável, esperando produtividade constante, mesmo quando por dentro estamos esgotados. O resultado? Culpa, frustração e a falsa impressão de fracasso pessoal. Mas existe outra forma de lidar com isso. Os antigos estoicos enfrentaram dilemas bem parecidos e nos deixaram ensinamentos valiosos. Não se trata de apagar as emoções, e sim de cultivar clareza diante delas. Entender o que está sob nosso controle e o que não está muda tudo. Neste conteúdo, vamos desvendar os hábitos mentais que te consomem sem que perceba. E mais importante, como começar a se libertar deles antes que eles definam quem você é. Fique comigo até o final. O último insight pode virar uma chave poderosa na sua mente. E agora me conta, qual pensamento repetitivo você mais tem dificuldade em controlar? Escreve nos comentários. Vamos trocar ideias com base no estoicismo. Daniel não se lembrava de quando seu estranho hábito havia começado. Talvez na universidade, ou talvez muito antes, quando aprendeu que errar tinha consequências. O fato é que, sem perceber, ele passava anos escrevendo uma lista em sua mente. A cada dia, ao acordar, seu primeiro pensamento era revisar seu inventário de erros. A vez que interrompeu seu chefe sem querer, a ocasião em que não soube o que dizer em uma conversa importante, a promessa que esqueceu de cumprir. A cada noite antes de dormir, repassava sua lista e adicionava novos erros. A princípio, pensou que isso o ajudava a melhorar, a ser mais consciente, mas com o tempo se tornou um fardo insuportável. Se sentia preso em um ciclo interminável de arrependimento e autocensura. Seus pensamentos eram como páginas de um caderno que ele nunca parava de escrever, cada vez mais pesadas, cada vez mais escuras. Um dia, sua melhor amiga o encontrou distraído e perguntou o que acontecia. Daniel, com um sorriso forçado, respondeu: "Nada, só tenho muita coisa na cabeça." Mas ela insistiu. Assim, pela primeira vez, confessou seu hábito. "É como se minha mente escrevesse uma lista de tudo o que fiz de errado todos os dias." Sua amiga o olhou com preocupação e lhe fez uma simples pergunta: "Se você mantivesse um caderno físico onde anota seus erros, quanto pesariam suas páginas agora?" Daniel suspirou. "Pesavam demais." "Então, por que você não escreve algo diferente?" sugeriu ela. "Por que não anota também o que faz de bom?" Naquela noite, em vez de apenas repassar suas falhas, escreveu 3 coisas que havia feito de bom naquele dia. Ajudou um colega, terminou uma tarefa difícil e sorriu para um desconhecido. Não foi uma mudança instantânea, mas com o tempo, seu caderno mental deixou de ser apenas uma lista de culpas e se tornou um balanço mais justo. O ensinamento desta história é que nossa mente tende a se concentrar no negativo se não a treinarmos para ver o positivo. Se registrarmos apenas nossos erros, acabaremos acreditando que somos um fracasso. Mas se aprendermos a escrever uma história mais equilibrada, nosso fardo se alivia e nossa percepção de nós mesmos muda. Comecemos. 1. A obsessão pelo controle. A ilusão do controle é uma das armadilhas mais sutis e desgastantes em que podemos cair. É aquela voz interna que nos sussurra que, se apenas nos esforçarmos o suficiente, se planejarmos cada detalhe, se anteciparmos cada possível obstáculo, poderemos moldar a realidade à nossa vontade. Mas, o que acontece quando percebemos que o mundo não se dobra aos nossos desejos? Que o desejo de controlar o incontrolável não é apenas inútil, mas também nos consome, deixando-nos exaustos e vazios. Imagine por um momento que você tenta segurar a água entre suas mãos. Por mais que aperte os dedos, o líquido escapa, gota a gota, até que não reste nada. Assim é o controle, uma ilusão que se desvanece assim que acreditamos tê-la agarrado. Querer dominar as emoções, as pessoas, o tempo ou as circunstâncias é como tentar deter o vento com uma rede. Não importa o quanto você se esforce, o vento continuará soprando e você ficará com as mãos vazias e o coração pesado.
O custo emocional dessa obsessão é imenso. Cada vez que tentamos controlar algo que está fora do nosso alcance, gastamos uma energia preciosa que poderia ser utilizada para viver, para desfrutar, para simplesmente ser. A busca pela perfeição, a organização obsessiva, a necessidade de que tudo se encaixe em um plano predeterminado, se tornam correntes que nos prendem à frustração. E quando as coisas não saem como esperávamos, nos sentimos derrotados, como se tivéssemos falhado em algo fundamental. Mas a verdade é que não falhamos. Simplesmente nos chocamos contra a natureza imprevisível da vida. Os estoicos, aqueles sábios da antiguidade, já entendiam bem isso. Eles ensinavam que só podemos controlar duas coisas: nossos pensamentos e nossas reações. Todo o resto, o comportamento dos outros, os eventos externos, o curso do tempo, está fora do nosso alcance. Essa perspectiva, embora simples, é profundamente libertadora. Nos convida a soltar o fardo de querer controlar o incontrolável e a nos concentrarmos no que realmente importa: nossa atitude diante do que a vida nos apresenta. No entanto, a cultura moderna parece empenhada em nos vender a ideia de que podemos dominar tudo. Desde as redes sociais que nos mostram vidas perfeitas e planejadas, até os livros de autoajuda que prometem fórmulas infalíveis para o sucesso, estamos constantemente bombardeados com mensagens que alimentam a ilusão do controle. E quando a realidade nos demonstra que não é assim, nos sentimos defraudados, como se tivéssemos sido enganados. Mas o engano não está no mundo, mas em nossa própria expectativa de que podemos subjugá-lo à nossa vontade. Aceitar o incontrolável não é uma tarefa fácil. Requer um ato de humildade, de reconhecer que não somos os donos do universo, mas simples participantes em sua dança. A vida está cheia de imprevistos, de reviravoltas inesperadas, de momentos que não podemos antecipar. E lutar contra eles, tentar torcer o curso dos eventos para que se ajustem aos nossos desejos, só gera mais estresse e ansiedade. Em vez disso, quando aprendemos a soltar, a fluir com as circunstâncias, encontramos uma paz que não depende do que ocorre ao nosso redor. Soltar não significa se render, nem abandonar toda a responsabilidade. Trata-se de estabelecer limites claros sobre o que tentamos controlar. Podemos escolher nos concentrar no que está sob nosso domínio: nossa atitude, nossas decisões, nossa maneira de responder aos desafios. O resto, o que dirão como as coisas deveriam ser, o que acontecerá amanhã, podemos deixar ir. Porque, em última instância, a verdadeira liberdade não está em controlar tudo, mas em aprender a viver com o que não podemos mudar. Delegar e confiar são duas ferramentas poderosas neste processo. Quando permitimos que outros assumam responsabilidades, quando aceitamos que as coisas podem ser feitas de maneiras diferentes das nossas, nos libertamos de um fardo enorme. E, curiosamente, ao soltar o controle, descobrimos que o mundo não desmorona. As coisas seguem seu curso, e nós podemos respirar mais tranquilos, sabendo que não temos que carregar todo o peso sobre nossos ombros. Fazer pausas também é essencial. Em um mundo que nos exige estar sempre ativos, sempre produtivos, parar pode parecer um luxo. Mas, na verdade, é uma necessidade. Reservar momentos para relaxar, para meditar, para simplesmente estar, nos permite recarregar energias e recuperar a perspectiva. A energia que gastamos em tentar controlar tudo é melhor utilizada para desfrutar da vida, para conectar-se com os outros, para encontrar significado no que realmente importa. Em nossa sociedade, o sucesso costuma ser visto sob uma ótica materialista. Mais dinheiro, reconhecimento, conquistas visíveis. Mas realmente queremos viver sob essas expectativas? No estoicismo, o sucesso se define como viver em sintonia com nossas virtudes e valores. Essa perspectiva convida cada pessoa a refletir sobre seus próprios ideais e a criar seu próprio significado de sucesso. Para alguns, o sucesso pode consistir em alcançar a paz mental. Para outros, pode estar em desenvolver relações autênticas ou em contribuir para a comunidade. Marco Aurélio dizia: se te preocupares demais com o que pensam os outros, deixarás de te preocupar com o que é bom para ti. O verdadeiro sucesso, segundo essa filosofia, é ter a coragem de viver sob nossas próprias regras, sem nos deixarmos influenciar pelas expectativas dos outros.
A mentalidade com a qual enfrentamos os desafios é essencial na busca do sucesso. Em sua obra, os estoicos sublinham a importância da resiliência e da melhora constante. Uma mentalidade fixa, a crença de que nossas habilidades são imutáveis, pode se tornar uma barreira. Em contrapartida, a mentalidade de crescimento nos permite ver cada desafio como uma oportunidade de aprender e evoluir. Prática de visualização negativa. Os estoicos praticavam a premeditatio malorum, ou visualização negativa, como uma forma de se preparar para as dificuldades. Imaginar os possíveis obstáculos e fracassos ajuda a reduzir a ansiedade e a tomar decisões de maneira mais racional. A visualização negativa também permite valorar mais as conquistas e ver os desafios com menos temor. Diário de reflexão. Assim como Marco Aurélio em suas meditações, escrever nossas experiências diárias pode nos ajudar a aclarar nossos pensamentos e a identificar padrões. Registrar os sucessos e os obstáculos e refletir sobre nossas reações facilita um crescimento pessoal consciente e uma compreensão mais profunda do que verdadeiramente nos motiva. Autoafirmações estoicas. Declarações como "sou capaz de enfrentar qualquer desafio" podem fortalecer nossa mentalidade de crescimento e nos tornar mais conscientes de nossas capacidades. Os estoicos sabiam que o que pensamos influencia em como agimos. Por isso, cultivar pensamentos positivos sobre nossas próprias habilidades é uma forma de vencer o medo e avançar com determinação. Exposição progressiva ao medo. Se o medo do fracasso limita nossas ações, enfrentá-lo em pequenas doses é uma técnica eficaz. Por exemplo, se tememos a rejeição, poderíamos começar falando com desconhecidos em situações informais para ganhar confiança. Essa exposição gradual constrói a resiliência e nos ajuda a enfrentar desafios maiores. O filósofo Epicteto afirmava: "Não são os eventos que nos incomodam, mas nossas opiniões sobre eles." A diferença entre ver um fracasso como um obstáculo intransponível ou como uma lição depende de nossa mentalidade. Um exemplo de como essa mentalidade de crescimento pode transformar o sucesso é a história de Thomas Edison, que viu seus numerosos fracassos como passos necessários para aperfeiçoar a lâmpada elétrica. Cada tentativa fracassada era uma lição, uma indicação do que devia melhorar. Esse tipo de mentalidade encarna a filosofia estoica e sua ênfase na melhora constante e no desenvolvimento pessoal. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor podem afetar profundamente como percebemos o sucesso. Comentários desalentadores ou expectativas alheias podem nos fazer duvidar de nossas capacidades. No entanto, o estoicismo sugere fortalecer nossa autodisciplina e aprender a distinguir entre nossas próprias metas e as influências externas. Epicteto, novamente, advertia sobre a importância de nos cercar de pessoas que fomentem nossos ideais, sinalizando que, se você passa tempo com pessoas preguiçosas, inevitavelmente se tornará preguiçoso. Para avançar em direção ao sucesso, é útil analisar se nosso ambiente apoia nossos objetivos ou nos limita. Se a resposta for negativa, o estoicismo propõe que nos afastemos das influências prejudiciais e busquemos comunidades que nos encorajem a ser melhores. Isso não só melhora nossa percepção do sucesso, mas também reforça nosso senso de propósito e determinação. Para encerrar, exploremos algumas ferramentas práticas que podem ajudar a superar barreiras mentais, como o medo do fracasso e a autolimitação. Essas estratégias não só nos ajudam a ser mais conscientes de nossos pensamentos, mas também fortalecem nossa capacidade de agir de maneira mais decidida. 2. Reviver o passado. Imagine por um momento que você tem uma máquina do tempo, não uma daquelas que aparecem nos filmes, com luzes brilhantes e sons futuristas, mas uma muito mais silenciosa, quase imperceptível. Uma máquina que se ativa sem que você perceba, levando-o de volta a momentos que já passaram. Não é uma máquina que lhe permite mudar o passado, mas uma que o obriga a revivê-lo, uma e outra vez, como se estivesse preso em um ciclo infinito. Esta máquina não tem botões para parar nem alavancas para escapar. É a máquina do tempo emocional, e seu nome é ruminação. A ruminação é aquele hábito mental que nos leva a dar voltas e voltas sobre o que já ocorreu. É como se nossa mente, em vez de avançar,
ficasse estagnada em um ciclo de lavagem mental, onde os mesmos pensamentos se repetem uma e outra vez, sem chegar a nenhuma conclusão nova. Revivemos erros, momentos incômodos, palavras que dissemos ou que não dissemos, situações que poderiam ter sido diferentes se tivéssemos agido de outra maneira. Mas, de que serve esta viagem ao passado? O que ganhamos com este constante reviver? A resposta é simples: nada. Absolutamente nada. A ruminação não nos traz soluções, não nos oferece respostas, não nos permite mudar o que já aconteceu. Em vez disso, o que ela faz é consumir nossa energia, nosso bem-estar emocional e nossa capacidade para desfrutar do presente. É como se, enquanto nossa mente está ocupada nesse ciclo infinito, a vida passa de largo e nós ficamos para trás, presos em um tempo que já não existe. Reviver constantemente o passado não é um ato inócuo. Cada vez que mergulhamos nesses pensamentos repetitivos, estamos gastando uma energia preciosa que poderíamos estar investindo no presente. A ruminação nos rouba a paz, nos impede de desfrutar do que está acontecendo aqui e agora, e nos mergulha em um estado de desgaste emocional que pode chegar a ser exaustivo. Pense nisso. Quantas vezes você se encontrou repassando uma e outra vez uma conversa que teve há dias, semanas ou mesmo meses? Quantas vezes você se perguntou o que teria acontecido se tivesse dito algo diferente ou agido de outra maneira? E o mais importante, quantas dessas vezes você chegou a uma conclusão que realmente o ajudou a se sentir melhor? O mais provável é que a resposta seja nenhuma. A ruminação não resolve problemas, os amplifica. Nos faz sentir presos em um labirinto de pensamentos que não tem saída. A ruminação é como um ciclo de lavagem mental. Imagine que você coloca uma peça de roupa na máquina de lavar e a deixa girar uma e outra vez, sem nunca retirá-la. No início, a peça se limpa, mas depois de um tempo, o constante movimento só a desgasta. O mesmo ocorre com nossa mente. Dar voltas e voltas sobre os mesmos pensamentos não nos limpa nem nos purifica, só nos desgasta. Nos deixa exaustos, frustrados e, em muitos casos, mais confusos do que no início. Este ciclo sem fim não só nos impede de avançar, mas também nos impede de ver com clareza. Quando estamos presos na ruminação, nossa perspectiva se turva. Nos concentramos tanto no que já passou que perdemos de vista o que está acontecendo no presente e o que poderia acontecer no futuro. É como se estivéssemos olhando a vida através de um espelho retrovisor. Tudo o que vemos é o que já ficou para trás. Os estoicos, aqueles filósofos da antiguidade que tanto nos ensinaram sobre a serenidade e o autocontrole, tinham uma visão muito clara sobre o passado. Não podemos mudá-lo. Por mais que tentemos, por mais que o revivamos ou o analisemos, o que já ocorreu não pode ser alterado. A única coisa que está em nossas mãos é como respondemos a ele no presente. Aceitar o passado não significa aprová-lo nem se resignar a ele. Significa reconhecer que é algo que já não podemos controlar e que, portanto, não faz sentido continuar dando voltas nele. Os estoicos nos ensinam que a chave para nos libertarmos do fardo emocional do passado está em nos concentrarmos no que podemos controlar, nossas ações no presente. Em vez de gastar energia no que já não tem remédio, podemos investir essa energia em construir um presente mais pleno e significativo. Diante da ruminação, sempre temos duas opções. A primeira é continuar revivendo o passado, deixando que esses pensamentos repetitivos consumam nossa energia e nosso bem-estar. É o caminho mais fácil, porque não requer esforço. A ruminação é como uma corrente que nos arrasta sem que percebamos. Mas é um caminho que nos leva ao desgaste mental e emocional, a um lugar onde o presente se desvanece e o futuro parece distante e inatingível. A segunda opção é deter a ruminação. É um caminho mais difícil, porque requer um esforço consciente. Significa redirecionar nossa atenção para algo que nos traga bem-estar, seja ler um livro, sair para caminhar, fazer exercício ou simplesmente observar o mundo que nos rodeia. Significa nos perguntarmos, cada vez que nos encontramos presos nesses pensamentos repetitivos, se realmente estão contribuindo para melhorar nosso dia. E na maioria dos casos, a resposta será não. Reviver o passado não nos torna mais sábios nem nos ajuda a crescer. Ao contrário,
nos mantém presos a fardos emocionais que já não fazem sentido. Aprender a soltar o que já não tem remédio é essencial para avançar. Não se trata de esquecer o passado, mas de aceitá-lo e deixá-lo ir. É como soltar uma pedra que carregamos na mão. No início pode custar, mas uma vez que a soltamos, nos sentimos mais leves, mais livres. Carl Jung, o famoso psicólogo suíço, disse uma vez: a melhor maneira de avançar é soltar o que já não faz sentido. E ele tinha razão. Nos apegarmos ao passado não nos permite progredir. Nos mantém presos em um ciclo de pensamentos que não nos levam a lugar nenhum. Mas quando aprendemos a soltar, quando deixamos ir o que já não podemos mudar, nos abrimos a novas possibilidades, a novas experiências, a um futuro que está cheio de potencial. Então, da próxima vez que você se encontrar preso na máquina do tempo emocional, lembre-se de que tem uma opção. Você pode continuar revivendo o passado, ou pode parar, respirar e redirecionar sua atenção para o presente. Um dos princípios-chave do aprendizado empírico é a falha construtiva, que consiste em considerar o erro como uma fonte inestimável de conhecimento. Da perspectiva estoica, os fracassos e erros não são obstáculos, mas oportunidades para fortalecer o caráter e melhorar as habilidades. Como Sêneca dizia, a fortuna é quem põe à prova nossas virtudes, já que nunca saberíamos o que somos capazes de lograr se não nos enfrentássemos a dificuldades. Em vez de temer o fracasso, devemos vê-lo como um passo necessário para o crescimento. Cada erro é uma lição, e cada tropeço nos ensina algo que os livros não podem oferecer. Os esportistas, por exemplo, treinam e falham repetidamente até dominarem uma habilidade específica. Nesse processo, desenvolvem resistência mental e uma compreensão mais profunda do seu próprio corpo e seus limites. A prática da falha construtiva nos permite aprender a perseverar, a nos adaptar e a refinar nossas habilidades através da experiência direta, convertendo cada erro em uma oportunidade de melhorar. Ao longo da história, muitas figuras alcançaram um impacto duradouro, baseando-se em conhecimentos adquiridos fora do âmbito acadêmico. Um exemplo clássico é o de Thomas Edison, inventor da lâmpada. Edison, que acumulou mais de 1000 patentes ao longo de sua vida, não era um cientista acadêmico, mas um inventor empírico. Para ele, os fracassos eram testes necessários para chegar a uma solução. Ao tentar mais de 1000 vezes criar uma lâmpada funcional, demonstrou que a perseverança e a prática são tão valiosas quanto o conhecimento teórico. Na atualidade, Elon Musk também ilustra essa filosofia. Musk não se limitou a aprender sobre temas como foguetes e energia renovável na teoria, mas aplicou seus conhecimentos em projetos reais, como SpaceX e Tesla. Através da experimentação e do aprendizado direto, desafiou a indústria espacial e automotiva, criando inovações que antes pareciam impossíveis. Tanto Edison como Musk nos mostram que o conhecimento empírico e a disposição a aprender com a prática podem levar a conquistas extraordinárias. No processo de aprendizado empírico, o feedback e a iteração constante são essenciais. Quando testamos algo novo, nem sempre obtemos o resultado desejado à primeira. Por essa razão, é crucial revisar, ajustar e voltar a tentar. Esse ciclo de tentativa e erro nos permite aperfeiçoar nossas habilidades e entender profundamente cada aspecto do processo. Epicteto dizia: é impossível aprender o que se acredita já saber. Essa frase nos lembra que o aprendizado requer humildade e disposição para corrigir e ajustar o rumo. No âmbito empresarial, esse conceito se vê refletido na metodologia de desenvolvimento Lean, que promove a criação de protótipos, a obtenção de feedback rápido e a adaptação constante. Essa metodologia, que tem ajudado empresas tecnológicas a inovar, se baseia no aprendizado empírico e na iteração. Ao implementar pequenas mudanças e medir os resultados, podemos melhorar continuamente e alcançar níveis de maestria que não se lograriam unicamente com teorias. Para aqueles que desejam aplicar o conhecimento empírico em sua vida cotidiana, existem algumas práticas que podem fortalecer a capacidade de aprender com o mundo real e desenvolver um conhecimento prático. Experimentação em pequenos projetos. Realizar pequenos testes em atividades cotidianas ajuda a se acostumar a experimentar. Por exemplo, testar novas técnicas de organização no trabalho
ou aprender a cozinhar um prato novo sem seguir uma receita à risca fomenta o aprendizado ativo. Cada pequeno experimento ensina algo único e aumenta a capacidade de adaptação. Prática deliberada. Essa técnica se concentra em melhorar uma habilidade específica mediante a repetição consciente e o foco em áreas que precisam de trabalho. A prática deliberada é usada por músicos, atletas e especialistas em diversas áreas, que sabem que o progresso real requer tempo e dedicação. Manter um diário de aprendizado, assim como os filósofos estoicos mantinham suas meditações, levar um diário de aprendizado onde se registrem as lições, erros e acertos, pode ser muito útil para refletir sobre o progresso e extrair conhecimentos duradouros de cada experiência. 3. A perfeição é uma fraude. O perfeccionismo é uma sombra que paira sobre muitas vidas. Uma sombra que promete brilho, mas que na realidade só projeta escuridão. É uma busca eterna por algo que por sua própria natureza não pode ser alcançado. A perfeição, como conceito, é uma miragem, um ideal que flutua no horizonte, sempre à vista, mas nunca ao alcance. E nessa busca interminável, nos desgastamos, nos consumimos e perdemos de vista o que realmente importa. Imagine por um momento que a vida é uma maratona. Você corre com todas as suas forças, se esforça, mas não há meta. Não há linha de chegada. Apenas um caminho infinito que se estende diante de você, e cada passo que dá o deixa mais exausto que o anterior. Assim é o perfeccionismo, uma corrida sem fim, um esforço constante que não tem recompensa. E nesse esforço, nessa obsessão por alcançar o inatingível, nos esvaziamos. Ficamos sem energia, sem alegria, sem paz. O perfeccionismo não é um motor que nos impulsione para frente. É um lastro que nos afunda na frustração e no esgotamento emocional. Os estoicos, aqueles sábios da antiguidade, entenderam algo que muitos de nós esquecemos. A perfeição não é o objetivo. Não é necessário ser perfeito para viver uma vida plena e significativa. O que importa é aceitar o que não podemos mudar e trabalhar no que está sob nosso controle. Esta filosofia, aparentemente simples, é na realidade profundamente libertadora. Nos permite soltar a obsessão pelo perfeito e abraçar a realidade, com todas as suas imperfeições. E nessa aceitação, encontramos paz interior e força emocional. O perfeccionismo não só nos desgasta emocionalmente, também se converte em um obstáculo para a criatividade e o progresso. Imagine um pintor que nunca termina sua obra porque está constantemente corrigindo, buscando a perfeição em cada traço, em cada detalhe. No final, o que resta é uma tela cheia de camadas de tinta, mas sem uma imagem clara. Um projeto incompleto, uma ideia frustrada, tempo e energia perdidos. O perfeccionismo nos paralisa, nos impede de avançar, nos rouba a oportunidade de criar, de inovar, de crescer. Mas há uma saída que não implica renunciar à excelência, mas sim mudar nossa forma de ver as coisas. Em vez de nos obsessarmos em fazer as coisas bem, podemos nos concentrar em fazê-las o melhor possível neste momento. Esta pequena mudança de mentalidade tem um impacto enorme. Reduz a pressão, nos liberta do fardo da perfeição e nos permite desfrutar mais das atividades que empreendemos. Nos permite ser mais produtivos, mais criativos, mais felizes. E é que a felicidade não depende da perfeição. De fato, a perfeição não traz felicidade, traz esgotamento. O verdadeiramente importante não é alcançar um ideal impossível, mas estar dispostos a aprender, a crescer, a desfrutar do processo. Os erros e as imperfeições não são inimigos, são mestres. Nos ensinam, nos guiam, nos ajudam a melhorar. Aceitá-los é libertador. É nos permitirmos ser humanos, com todas as nossas limitações e nossas grandezas. Epicteto, o filósofo estoico, disse uma vez: "Não busque que os eventos aconteçam como você quer, mas queira os eventos como acontecem, e viverá em paz." Esta frase encerra uma verdade profunda. O perfeccionismo é, no fundo, uma desculpa para não começar, para não arriscar, para não desfrutar das conquistas alcançadas. É uma barreira que nos impede de viver plenamente. Mas se mudarmos nossa mentalidade, se aceitarmos que a vida não tem que ser perfeita para ser maravilhosa, então podemos encontrar a paz, a felicidade
e a realização que tanto buscamos. A empatia e o apoio mútuo são dois elementos-chave na criação de ambientes colaborativos saudáveis. A empatia, ou a capacidade de se colocar no lugar dos outros e compreender seus sentimentos, permite que as equipes se mantenham unidas e apoiem mutuamente seus desafios e objetivos. No contexto de uma equipe, a empatia facilita uma comunicação aberta, reduz mal-entendidos e fomenta a resolução de conflitos a partir de uma perspectiva construtiva. O apoio mútuo, por sua vez, é o respaldo que os membros da equipe oferecem aos seus colegas. Esse apoio não é apenas emocional, mas também se traduz em ações concretas, como ajudar em momentos de carga de trabalho intensa ou oferecer conselhos úteis. A presença de uma rede de apoio sólida dentro de uma equipe fomenta um ambiente de confiança e respeito, o que permite que cada membro alcance seu máximo potencial sem medo do julgamento ou da competição negativa. No final, a empatia e o apoio mútuo não apenas fortalecem a equipe, mas também criam um ambiente no qual o crescimento pessoal e profissional pode florescer. O bem-estar pessoal e o sucesso em equipe estão intimamente relacionados. Quando cada membro de uma equipe prioriza sua saúde física, emocional e mental, a equipe como um todo se beneficia, já que cada pessoa contribui com uma energia positiva e uma atitude proativa que facilitam o trabalho em conjunto. Por outro lado, se um membro negligencia seu bem-estar, pode afetar seu desempenho e sua capacidade de colaborar, o que repercute na dinâmica da equipe. Um exemplo dessa relação se observa no âmbito esportivo, onde as equipes de alto rendimento costumam ter treinadores e profissionais que trabalham tanto no aspecto técnico quanto no bem-estar pessoal dos jogadores. Neste ambiente, os jogadores não apenas devem manter uma condição física ótima, mas também são incentivados a gerenciar sua saúde mental e emocional, uma vez que seu rendimento coletivo depende do bem-estar de cada um deles. Seguindo esse modelo, em qualquer equipe de trabalho pode-se fomentar o bem-estar pessoal para melhorar o rendimento geral e criar uma cultura de sucesso compartilhado. As redes de apoio são fundamentais para alcançar metas ambiciosas, seja a nível pessoal ou coletivo. Uma rede de apoio é um grupo de pessoas com as quais podemos contar para obter conselho, ajuda emocional e colaboração em momentos de necessidade. Essas redes oferecem uma base sólida de respaldo que facilita enfrentar desafios e avançar com maior confiança na direção de nossos objetivos. No âmbito profissional, as redes de apoio são essenciais para o crescimento e o aprendizado contínuo. Desde colegas de trabalho até mentores e amigos, cada indivíduo na rede de apoio desempenha um papel importante no desenvolvimento pessoal e no sucesso coletivo. Quando os membros de uma rede de apoio se comprometem mutuamente, cria-se uma corrente de motivação e resiliência que ajuda cada pessoa a alcançar suas metas. Mesmo os empreendedores mais bem-sucedidos, como Mark Zuckerberg ou Bill Gates, reconhecem que seus sucessos foram possíveis graças ao apoio de mentores e colaboradores que os guiaram em seu caminho. Para cultivar uma cultura de comunidade e cuidado pessoal que fortaleça o sucesso coletivo, aqui estão algumas práticas eficazes. Organizar reuniões de reflexão e feedback. Essas reuniões permitem que as equipes expressem inquietações, compartilhem sucessos e aprendam com as experiências uns dos outros. Isso reforça o senso de pertencimento e facilita a construção de uma equipe coesa. Estabelecer valores comuns e metas compartilhadas. Identificar e relembrar os valores e metas que guiam a equipe ajuda a manter o foco e a trabalhar em harmonia. Revisar e redefinir esses valores de maneira periódica reforça a coesão. Praticar a empatia nas comunicações diárias. Ser conscientes do tom e das palavras que usamos em nossas interações diárias ajuda a cultivar um ambiente empático. Incentivar o hábito de ouvir e validar as emoções dos outros melhora a dinâmica e o respeito dentro da equipe. Promover o autocuidado e a saúde mental. Encorajar os membros da equipe a priorizar seu bem-estar, seja por meio de atividades físicas, momentos de descanso ou práticas de mindfulness, não só melhora sua saúde pessoal, mas também influencia positivamente na dinâmica da equipe. Criar espaços para a colaboração informal. Incentivar interações fora do ambiente de trabalho formal, como encontros casuais ou atividades recreativas,
fortalece os laços e estimula a confiança entre os membros da equipe. Incentivar a construção de redes de apoio. Facilitar que os membros da equipe se conectem com outros profissionais e colegas pode expandir as oportunidades de aprendizado e colaboração. 4. Fazer muito e desfrutar pouco. Em um mundo que nos exige ser mais rápidos, mais eficientes e mais produtivos, a multitarefa se tornou uma espécie de bandeira que muitos carregam com orgulho. Parece que quanto mais coisas fazemos ao mesmo tempo, mais valiosos somos. Mas o que acontece quando, ao final do dia, apesar de termos estado em constante movimento, sentimos que não alcançamos nada significativo? Essa sensação de vazio, de termos corrido uma maratona sem chegar à meta, é o resultado de uma armadilha em que muitos caímos sem perceber: a ilusão da multitarefa. A multitarefa, longe de ser a solução mágica que nos permitirá conquistar o mundo, é uma fonte silenciosa de esgotamento emocional. Quando tentamos fazer várias coisas ao mesmo tempo, nosso cérebro não está projetado para se dividir em fragmentos e atender cada uma delas com a mesma intensidade. Em vez disso, salta de uma tarefa para outra, como um malabarista que tenta manter muitas bolas no ar. O resultado é previsível. Nenhuma das tarefas recebe a atenção que merece, e ao final, acabamos nos sentindo exaustos e frustrados. É como se tivéssemos gasto toda a nossa energia em um turbilhão de atividade, mas sem termos avançado realmente em nada. Este desgaste não é só físico, mas também emocional. A falta de foco em uma só tarefa nos impede de mergulharmos no fluxo da concentração, esse estado em que o tempo parece parar e tudo o mais desaparece. Em vez disso, nosso cérebro está constantemente em alerta, tentando lembrar o que vem a seguir, o que deixamos pendente e o que devemos retomar. Esta constante mudança de atenção não dá espaço para a mente descansar, o que aumenta o estresse e a sensação de estar sempre no limite. A fadiga emocional se acumula e, com ela, a sensação de que nunca é suficiente. Os estoicos, aqueles filósofos da antiguidade que buscavam a serenidade através do controle das emoções, tinham uma perspectiva clara sobre este tema. Para eles, a chave não estava em fazer mais, mas em fazer o correto, com plena atenção e presença. Eles entendiam que a dispersão mental era inimiga da felicidade e da produtividade. Em vez de perseguir múltiplos objetivos de uma vez, defendiam a concentração em uma só tarefa, com a certeza de que só assim poderíamos alcançar a excelência e a paz interior. Sua sabedoria nos recorda que não se trata de quanto fazemos, mas de como fazemos. Uma técnica que pode nos ajudar a recuperar esse foco é o bloqueio de tempo. Esta prática consiste em dividir o dia em blocos dedicados a uma só tarefa, permitindo-nos mergulhar completamente nela sem distrações. Não se trata de trabalhar mais, mas de trabalhar melhor. Ao dedicar um tempo específico a cada atividade, nossa mente pode relaxar, sabendo que não tem que estar pendente de tudo ao mesmo tempo. Este enfoque não só aumenta a eficiência, mas também reduz o estresse, permitindo-nos desfrutar mais de cada momento. No entanto, para adotar este enfoque, é necessária uma mudança de mentalidade. Devemos aceitar que não podemos fazer tudo e que está bem priorizar. Aprender a dizer não, a deixar ir aquilo que não é essencial, é um ato de autocuidado que nos permite preservar nossa energia para o que realmente importa. Não se trata de sermos perfeitos, mas de sermos conscientes de nossas limitações e trabalhar dentro delas. Esta mudança de perspectiva nos liberta da pressão de ter que estar em todos os lugares e fazer de tudo, e nos permite nos concentrarmos no que realmente nos importa. A multitarefa, em última instância, não é uma solução efetiva. É uma fonte principal de esgotamento emocional que nos afasta da felicidade e da produtividade real. O nômade digital aprende a lidar com a solidão, a instabilidade e a responsabilidade por seu próprio bem-estar em lugares onde nem sempre tem uma rede de apoio imediata. No entanto, as recompensas são numerosas. A possibilidade de crescer por meio de experiências únicas, de conectar-se com pessoas de diferentes culturas e de redefinir constantemente o sentido de lar. A liberdade, nesse contexto, não é uma meta em si mesma, mas um meio para enriquecer a vida e ampliar horizontes. A liberdade financeira é alcançável por meio de uma série de decisões estratégicas,
como a redução de dívidas e a criação de renda passiva. Reduzir dívidas significa romper com um dos laços mais comuns que limitam a liberdade das pessoas, enquanto a renda passiva, como investimentos em imóveis, negócios online ou dividendos de ações, proporciona uma estabilidade financeira que permite às pessoas se concentrarem no que verdadeiramente valorizam. Essas decisões não apenas exigem um planejamento cuidadoso, mas também uma mentalidade de longo prazo e a disposição de sacrificar a gratificação imediata em prol de uma liberdade futura. Um exemplo dessa estratégia é o movimento FIRE, Independência Financeira, Aposentadoria Precoce, no qual seus seguidores buscam alcançar uma independência econômica que lhes permita viver de seus investimentos em uma idade precoce. Essa abordagem possibilita uma vida sem as pressões de um trabalho forçado, oferecendo assim a chance de viver com plena liberdade. Para quem busca alcançar a soberania financeira e geográfica, existem passos concretos que podem ser seguidos para se aproximar desse estilo de vida. Minimizar e simplificar. Adotar uma abordagem minimalista em relação à vida, reduzindo posses e compromissos financeiros desnecessários. Isso permite liberar recursos e ganhar flexibilidade. Investir em educação e habilidades. Adquirir habilidades digitais e financeiras que permitam gerar renda de maneira autônoma e sustentável. O investimento em conhecimento é um dos ativos mais importantes para garantir a independência a longo prazo. Gerar renda passiva. Diversificar as fontes de renda e concentrar-se em gerar rendimentos passivos que não dependam da presença física. Isso pode incluir desde investimentos em fundos indexados até negócios online. Escolher localizações de baixo custo. Para aqueles que desejam viver no exterior, optar por locais com um custo de vida baixo permite maximizar o poder aquisitivo e facilita a vida nômade. Desenvolver uma rotina e disciplina pessoal. A autodisciplina é fundamental para sustentar uma vida sem restrições. Ao ter um sistema pessoal, é possível assegurar a produtividade e o equilíbrio emocional. A soberania geográfica e a liberdade financeira representam uma forma de riqueza que vai além dos bens materiais. Implicam a capacidade de viver de acordo com valores e objetivos pessoais, sem ser prisioneiro de uma localização fixa ou de uma conta bancária. O homem soberano não mede seu sucesso pelos objetos que possui, mas pela liberdade que tem para explorar, aprender e viver em sintonia com seu propósito. A riqueza verdadeira não reside em quanto você tem, mas em quão livre você é para fazer o que ama. Em última análise, a riqueza sem correntes é a capacidade de viver uma vida de experiências enriquecedoras, onde cada decisão é uma oportunidade de crescimento e cada dia uma nova aventura no caminho para a liberdade. 5. O drama como combustível. No vasto oceano das relações humanas, há quem navegue com a bússola da empatia apontando sempre para os outros, esquecendo que seu próprio barco também precisa de direção. Estas pessoas, movidas por um genuíno desejo de ajudar, frequentemente se encontram presas em uma corrente emocional que as arrasta para águas turbulentas. O drama alheio se converte em seu combustível emocional, uma chama que as consome lentamente sem que percebam. Se envolvem tanto nos conflitos de outros que terminam exaustas, como se tivessem corrido uma maratona sem ter movido um só pé. E, no entanto, ao final do dia, não aportaram soluções reais, só acumularam um peso emocional que não lhes pertence. Este comportamento, ainda que bem intencionado, pode ser inconsciente e repetitivo. É como um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais se envolvem, mais se desgastam, e quanto mais se desgastam, mais difícil lhes resulta sair desse padrão. A empatia, essa qualidade tão nobre e necessária, pode se converter em uma arma de dois gumes quando mal interpretada. Não é necessário carregar com o sofrimento dos outros para ser considerado ou compassivo. De fato, absorver a dor alheia como se fosse própria não só é desnecessário, mas também é prejudicial. A empatia não deve ser um poço sem fundo, no qual alguém mergulha até perder de vista a superfície. Deve ser uma ponte que conecta, não uma corrente que amarra. O desgaste emocional que resulta de se envolver nos problemas de outros sem poder resolvê-los é como dirigir um carro com o motor ligado, mas sem se mover. Se gasta energia, se queima combustível
mas não se avança. É um esforço estéril que não contribui para o bem-estar próprio nem alheio. E, no entanto, muitas pessoas caem nesta armadilha, convencidas de que estão fazendo o correto. Esquecem-se de que, para ajudar os outros, primeiro devem estar bem consigo mesmas. Não se pode dar o que não se tem, e se alguém está emocionalmente esgotado, pouco poderá oferecer aos outros. Aqui é onde a filosofia estoica pode servir como uma bússola em meio à tempestade. Os estoicos ensinavam que só podemos controlar nossas próprias reações e pensamentos, não os dos outros. Esta ideia, aparentemente simples, é profundamente libertadora. Nos recorda que não é nossa responsabilidade resolver todos os problemas do mundo, nem carregar com as preocupações alheias. O que é nossa responsabilidade é como respondemos ao que ocorre ao nosso redor. Distinguir entre o que depende de nós e o que não depende é essencial para evitar o esgotamento emocional. Não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos escolher como reagir diante delas. Estabelecer limites emocionais é, portanto, um ato de autocuidado e de sabedoria. O primeiro passo é reconhecer que o drama dos outros não é nosso. É fácil confundir a compaixão com a absorção, mas são duas coisas muito diferentes. Uma forma prática de estabelecer esses limites é se perguntar: este problema me afeta diretamente? Se a resposta for não, então é provável que não valha a pena se envolver emocionalmente. Isto não significa ser indiferente, mas sim desenvolver um filtro emocional que permita oferecer apoio sem absorver toda a dor alheia. É como colocar um cristal protetor diante de uma janela. Deixa passar a luz, mas bloqueia o vento frio. Mudar a perspectiva também é crucial. Em vez de tentar ser o herói que resolve os problemas de todos, é mais saudável se concentrar nas próprias lutas. A energia que se gasta em tentar consertar a vida dos outros poderia ser investida em resolver os desafios pessoais, que são os que realmente nos pertencem. Isto não é egoísmo, é senso comum. Não se pode construir uma casa sólida se os alicerces estão débeis. Do mesmo modo, não se pode ajudar os outros de maneira efetiva se alguém mesmo está emocionalmente desequilibrado. A paz interior é um bem inestimável, e mantê-la não é uma tarefa fácil em um mundo cheio de conflitos. Mas é precisamente em meio ao caos onde mais precisamos dessa paz. Não é responsabilidade de ninguém carregar com a dor dos outros. De fato, tentar fazê-lo pode ser contraproducente, tanto para si mesmo como para os outros. Manter a própria paz emocional não só beneficia a si mesmo, mas também contribui para o mundo de uma maneira mais profunda e duradoura do que tentar resolver todos os conflitos alheios. Uma pessoa em paz é como um farol na escuridão. Não precisa fazer nada mais além de brilhar para guiar os outros. A resiliência não é apenas uma habilidade mental, mas também emocional. Praticar o autocuidado é essencial para manter nossa força em momentos de dificuldade e, nesse sentido, o estoicismo sugere práticas simples, mas eficazes, para fortalecer a mente e o espírito. Duas das ferramentas mais recomendadas são a meditação e a visualização. Meditação. Dedicar alguns minutos diários à meditação nos ajuda a cultivar a calma e o foco em nossa vida. Ao treinar nossa mente para observar os pensamentos sem julgá-los, nem reagir de imediato, ganhamos maior controle sobre nossas emoções e nos tornamos menos vulneráveis diante do estresse e das adversidades. Visualização negativa. Praticada pelos estoicos como Sêneca, a visualização negativa consiste em imaginar os piores cenários possíveis. Esse exercício não é feito para alimentar a negatividade, mas para nos preparar emocionalmente e encontrar serenidade diante de qualquer desfecho. Ao aceitar a possibilidade de um desfecho negativo, desenvolvemos uma força que nos permite enfrentar qualquer situação com equanimidade. Ambas as práticas constroem a resiliência e nos ajudam a enfrentar as dificuldades com uma perspectiva tranquila e serena, fortalecendo nossa capacidade de navegar em meio à tempestade sem perder a paz. Nossa atitude diante da adversidade não apenas nos afeta, mas também impacta aqueles que nos cercam. Quando escolhemos responder com calma e resiliência, inspiramos os outros a enfrentarem seus próprios desafios de maneira serena. Um líder estoico é aquele que mantém a compostura, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, e essa atitude transmite confiança e estabilidade ao seu entorno.
a calma em meio à adversidade, tem um efeito contagioso. Quando demonstramos resiliência e equilíbrio emocional, geramos uma atmosfera de serenidade que inspira os outros a enfrentarem seus problemas com a mesma atitude. Assim, nossa resiliência pode ter um impacto positivo e coletivo, ajudando a que outros também encontrem sua força em meio à tempestade. Uma das chaves para fortalecer nossa resiliência é lembrar que não estamos sozinhos. As redes de apoio, sejam de amigos, familiares ou colegas de trabalho, podem ser essenciais para nos sustentar em momentos difíceis. Compartilhar nossas dificuldades e aceitar o apoio de outros é um ato de coragem e nos lembra que resiliência não significa enfrentar tudo sem ajuda, mas saber quando buscar e aceitar o respaldo dos demais. Por meio dessas conexões, obtemos força adicional para nos mantermos firmes e superar qualquer obstáculo. Como dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Ao compartilhar nossos pensamentos com outros, muitas vezes conseguimos ver os problemas a partir de uma perspectiva menos avassaladora, recebendo o apoio necessário para seguir em frente e lembrar que, embora as dificuldades sejam inevitáveis, desistir é opcional. 6. Agradar a todo mundo. O sim automático é um fenômeno que, embora pareça inofensivo na superfície, pode se converter em um fardo invisível que arrastamos dia após dia. É aquela resposta rápida, quase reflexa, que damos quando alguém nos pede algo, inclusive quando no mais profundo do nosso ser, sentimos que não queremos ou não podemos fazê-lo. Dizemos sim, por medo de decepcionar, por temor de que nos vejam como egoístas, ou pior ainda, pela ansiedade de que nos excluam se não cumprirmos com as expectativas dos outros. Mas o que acontece quando este sim automático se converte na norma? O que ocorre quando nossa vida se transforma em uma série de concessões que nos afastam de nós mesmos? O desgaste emocional e físico que isto gera é profundo. Imagine uma garrafa de água que se esvazia lentamente, gota a gota, sem que ninguém pare para enchê-la novamente. Assim é como nos sentimos quando vivemos agradando os outros, vazios, esgotados, sem energia para seguir adiante. Cada sim que pronunciamos sem convicção é uma gota que se perde, um pedaço de nós que se desvanece. E embora a princípio pareça que podemos manejar a situação, com o tempo percebemos que não resta nada dentro de nós. Nos convertemos em espectros do que alguma vez fomos, em cascarões vazios que caminham pela vida sem rumo nem propósito. Mas o problema não termina aí. Ao dizer sim a tudo, perdemos algo muito mais valioso que nossa energia. Perdemos nossa identidade. Nos esquecemos de quem somos, do que queremos, do que nos faz felizes. Nos desconectamos de nossos próprios desejos e limites, e em seu lugar, adotamos os dos outros. Nos convertemos no que outros esperam que sejamos, em vez de sermos quem realmente somos. E nesse processo, nos perdemos a nós mesmos. Nos tornamos estranhos em nossa própria vida, observando de fora como os dias passam sem que nós tenhamos o controle. O medo da rejeição é uma das forças mais poderosas por trás deste comportamento. As pessoas complacentes frequentemente acreditam que dizer não é sinônimo de serem excluídas, de perder o amor ou o respeito dos outros. É uma armadilha mental que nos mantém presos em um ciclo interminável de concessões. Pensamos que se dissermos não, deixaremos de ser valiosos para os outros, que nossa presença já não será desejada. Mas a verdade é que este medo é uma ilusão. Dizer não nos faz menos valiosos. Ao contrário, nos permite sermos autênticos, e é nessa autenticidade onde reside nosso verdadeiro valor. Aprender a dizer não é um ato de egoísmo, mas de amor próprio. É um recordatório de que nossas necessidades importam, de que nosso bem-estar é tão importante como o dos outros. Os estoicos, com sua sabedoria atemporal, nos ensinam que a paz interior não se encontra em agradar os outros, mas em tomar o controle de nossa própria vida. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu que a chave para uma vida plena está em se concentrar no que podemos controlar, e isso inclui nossa capacidade para estabelecer limites. Não podemos controlar como reagirão os outros quando dizemos não, mas podemos controlar como nos sentimos ao respeitar nossas próprias necessidades. A autocompaixão e o autocuidado são essenciais neste processo.
Não se trata de sermos egoístas, mas de reconhecer que somos seres humanos com limites e necessidades. Praticar a autocompaixão implica sermos conscientes de nossas emoções, de nossos desejos e de nossa energia. É entender que não podemos dar o que não temos e que para podermos oferecer o melhor de nós mesmos aos outros, primeiro devemos cuidar de nós. É como o conselho que dão nos aviões: coloque sua máscara de oxigênio antes de ajudar os outros. Não é egoísmo, é sobrevivência. Antes de dizer sim a um pedido, é crucial parar e refletir. Pergunte-se: eu realmente quero fazer isto? Eu tenho a energia e a vontade para fazê-lo? Eu estou dizendo sim por medo da rejeição ou porque realmente desejo ajudar? Estabelecer limites não é fácil, especialmente se passamos anos agradindo os outros, mas é necessário. Um não dito com clareza e respeito pode ser mais poderoso e benéfico que um sim vazio. É uma forma de nos honrarmos a nós mesmos, de recordar que nossa vida é nossa e que temos o direito de vivê-la em nossos próprios termos. Viver o estoicismo significa abraçar a ação como uma via de autoconhecimento e realização. Não se trata de esperar que todas as peças estejam em seus lugares, mas de entender que o caminho se constrói passo a passo, com cada decisão, com cada ato de vontade. Dessa maneira, fazemos de nossas vidas uma obra em progresso constante, uma jornada onde o verdadeiro valor está no percurso e não em alcançar uma perfeição impossível. O estoicismo nos convida a abraçar o processo em vez de nos obcecar com o resultado. Ao mudar nosso foco para o ato em si e não para o que pretendemos obter no final, descobrimos que cada passo que damos tem um valor único e intrínseco. Essa mudança de perspectiva nos permite desenvolver uma conexão genuína com nossas ações, apreciando cada momento sem a constante pressão do sucesso final. Quando nos entregamos ao processo, não buscamos uma recompensa imediata, mas uma satisfação mais profunda que surge de dar o melhor de nós em cada passo. Essa atitude também nos protege da frustração que pode surgir quando as coisas não saem como imaginávamos. Como disse Marco Aurélio, a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Concentrar-nos no presente e na qualidade de cada ação, em vez de no desfecho, nos permite experimentar uma paz e uma plenitude que não dependem de fatores externos. Nesse sentido, o sucesso não está na conquista final, mas na dedicação e no esforço que colocamos no caminho. Ao cultivar essa mentalidade, nos tornamos imunes à decepção e encontramos alegria no simples fato de agir com propósito. Ao longo da história, figuras destacadas alcançaram suas metas não apenas por sua inteligência, mas por sua capacidade de perseverar e se manter em ação. Thomas Edison, por exemplo, realizou milhares de tentativas fracassadas antes de chegar ao design funcional da lâmpada. Sua famosa frase, "Não fracassei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam", encapsula o espírito de resiliência e a importância de valorizar o processo, em vez do resultado imediato. A chave de seu sucesso foi se manter em movimento, superando cada obstáculo sem perder de vista seu compromisso com o trabalho diário. Hoje em dia, empreendedores, cientistas e artistas continuam demonstrando que a grandeza se constrói com ação constante. Desde aqueles que lançam ideias revolucionárias até os que inovam na arte, todos compartilham uma qualidade comum: a persistência. Esses exemplos nos lembram que a verdadeira mudança e o crescimento sustentável vêm da disciplina de agir repetidamente, até que o resultado, eventualmente, surja como consequência natural da dedicação. A ação, no entanto, exige disciplina, especialmente quando surgem momentos de dúvida ou desânimo. O impulso de refletir e planejar é natural, mas o estoicismo nos ensina que é a ação contínua que nos mantém em movimento. Praticar o autocontrole significa aprender a agir a despeito das oscilações emocionais, a nos movermos mesmo quando não nos sentimos motivados. Assim, a ação se torna um hábito sólido, algo que não depende de nossas emoções ou pensamentos, mas de um compromisso firme com nossas decisões. A disciplina, então, fortalece nossa capacidade de resistência diante dos desafios. Essa resiliência, forjada na constância e na vontade de avançar independentemente das dificuldades, se torna a base de nosso crescimento. A cada passo, por menor que seja,
desenvolvemos uma força que somente a prática persistente pode proporcionar. No estoicismo, essa força interior é a recompensa final, um lembrete de que a verdadeira grandeza não se mede por uma única conquista, mas pela coragem de avançar passo a passo, dia após dia. 7. A autocrítica. No silêncio de nossa mente, frequentemente habita uma voz que não descansa. É uma voz que murmura, que julga, que exige. Não é a voz de um inimigo externo, mas a de um crítico interno que parece conhecer cada um de nossos cantos mais vulneráveis. Esta voz, quando se descontrola, se converte no que conhecemos como autocrítica excessiva. Não é simplesmente um hábito de reflexão ou um desejo de melhorar. É um juiz implacável que nos condena por cada erro, por cada imperfeição, por cada passo em falso. E embora sua intenção original possa ter sido nos proteger ou nos impulsionar, seu efeito real é mais parecido com o de um peso que nos afunda em um poço de insatisfação perpétua. A autocrítica excessiva não nasce no vazio. É, em grande medida, um reflexo das expectativas que a sociedade depositou sobre nós. Vivemos em um mundo que celebra a perfeição, que premia aqueles que parecem não ter fissuras, e que nos sussurra constantemente que a felicidade é um prêmio reservado para os melhores. Desde pequenos, aprendemos que errar é sinônimo de fracasso e que o sucesso só chega quando superamos os outros. Esta pressão, internalizada com o tempo, se converte em um fardo que carregamos sobre nossos ombros, um fardo que nos exige sermos impecáveis em todo momento. Mas o que acontece quando não somos? Aí é quando o crítico interno toma o controle, recordando-nos uma e outra vez que não somos suficientes. As consequências emocionais desta dinâmica são profundas e devastadoras. A autocrítica excessiva não só nos esgota, mas também sabota nosso progresso. É como se tentássemos avançar com uma âncora amarrada aos nossos pés. Por mais que nos esforcemos, parece que não chegamos a lugar nenhum. A mente, sobrecarregada de reprovações, perde sua capacidade para se concentrar, para criar, para simplesmente ser. Nos convertemos em prisioneiros de um ciclo de esgotamento mental que nos deixa vazios, frustrados e, em muitos casos, paralisados. É como tentar dirigir um carro sem gasolina. Por mais que pisemos no acelerador, o motor não responde. E assim ficamos estagnados, presos em um labirinto de exigências impossíveis. Mas o que aconteceria se, em vez de lutar contra nossas imperfeições, as abraçássemos? Se entendêssemos que errar não é um fracasso, mas uma parte inevitável de sermos humanos? A filosofia estoica, com sua sabedoria milenar, nos oferece uma perspectiva valiosa. Os estoicos ensinavam que a paz mental não se encontra no controle absoluto de nossas vidas, mas na aceitação do que não podemos mudar. E isso inclui nossas próprias limitações. Não somos máquinas projetadas para a perfeição. Somos seres humanos frágeis e falíveis, mas também resilientes e capazes de aprender. Aceitar isto não é uma derrota, mas uma libertação. Romper o ciclo da autocrítica excessiva não é fácil, mas é possível. Requer uma mudança de enfoque, uma transformação na forma como nos relacionamos conosco mesmos. Em vez de vermos os erros como fracassos insuperáveis, podemos começar a vê-los como oportunidades de aprendizado. Cada tropeço, cada equívoco, é uma lição que nos aproxima de uma versão mais sábia e compassiva de nós mesmos. E aqui é onde entra em jogo a autocompaixão, uma ferramenta poderosa que nos permite nos tratarmos com a mesma amabilidade que ofereceríamos a um amigo querido. A autocompaixão não é indulgência nem conformismo. É um ato de amor próprio que nos ajuda a curar as feridas que a autocrítica deixou em nossa psique. A importância da autocompaixão não pode ser subestimada. É um bálsamo que acalma a voz crítica, que nos recorda que merecemos ser tratados com respeito e carinho, inclusive quando não cumprimos com nossas próprias expectativas. Ao praticar a autocompaixão, nos damos permissão para sermos humanos, para falhar, para aprender e para crescer. E nesse processo, descobrimos que a verdadeira felicidade não reside na perfeição, mas na aceitação de nossa humanidade compartilhada. Em última instância, a autocrítica excessiva não nos leva ao crescimento, mas ao estancamento. Nos mantém presos em um ciclo de insatisfação que nos impede de avançar. Mas quando aprendemos a aceitar nossas imperfeições,
Quando deixamos de nos exigirmos sermos perfeitos, abrimos a porta para um desenvolvimento pessoal autêntico e duradouro. Como disse Gandhi, a grandeza da humanidade não reside em ser perfeitos, mas na capacidade de ser melhores a cada dia. E é nessa busca, nessa viagem rumo à aceitação e à autocompaixão, onde encontramos a verdadeira paz e o verdadeiro crescimento. 8. A ansiedade. A ansiedade é como uma sombra que paira sobre nós, uma presença silenciosa que nos sussurra ao ouvido sobre um futuro incerto. É aquela sensação de inquietude que nos faz temer o que ainda não aconteceu, como se o simples ato de antecipar o desastre pudesse evitá-lo. Mas a verdade é que a ansiedade não nos protege, nos aprisiona, nos rouba o presente, esse momento único e irrepetível que deveríamos estar vivendo, e nos mergulha em um mar de preocupações que, em sua maioria, nunca chegam a se materializar. Se preocupar em excesso é como carregar uma mochila cheia de pedras. Cada pensamento negativo, cada cenário catastrófico que imaginamos, adiciona peso à nossa carga. E embora acreditemos que estamos sendo precavidos, na realidade só estamos esgotando nossa mente e nosso corpo. A tensão se acumula nos ombros, o coração bate mais rápido e o sono se torna esquivo. A ansiedade não só nos afeta mentalmente, também nos desgasta fisicamente, convertendo-se em um círculo vicioso do qual parece impossível escapar. Esta prisão invisível da ansiedade nos mantém presos em um ciclo de pensamentos repetitivos. É como se nossa mente fosse um disco riscado, repetindo uma e outra vez as mesmas preocupações, as mesmas perguntas sem resposta. Tentamos resolver problemas que ainda não existem, como se montássemos um quebra-cabeça com peças que não se encaixam. E quanto mais tentamos, mais frustrados nos sentimos. A ansiedade nos faz acreditar que se pensarmos o suficiente, se nos preocuparmos o suficiente, poderemos controlar o incontrolável. Mas essa é uma ilusão. Nos preocuparmos não muda o futuro, só nos impede de desfrutar do presente. Aqui é onde a filosofia estoica nos oferece uma perspectiva libertadora. Os estoicos nos ensinam que há coisas que estão sob nosso controle e outras que não. Podemos escolher como reagir diante das circunstâncias, mas não podemos controlar as circunstâncias em si mesmas. Aceitar isto não é resignação, é sabedoria. É entender que gastar energia no que não podemos mudar é como tentar deter a chuva com as mãos. Em vez de lutar contra o inevitável, podemos nos concentrar no que depende de nós, nossas ações, nossas decisões, nossa atitude. Uma das ferramentas mais poderosas para manejar a ansiedade é a pausa consciente. Quando sentimos que a preocupação nos oprime, podemos parar por um momento, respirar profundamente, observar nosso entorno, sentir o ar em nossa pele. Isto nos ajuda a sair do modo de sobrevivência, esse estado em que nossa mente está hiperfocada nos perigos imaginários, e nos permite retornar ao presente. O presente é o único lugar onde a vida ocorre realmente. O passado já se foi, e o futuro ainda não chegou. Por que perdermos o agora por algo que talvez nunca aconteça? Outra estratégia poderosa é escrever. Quando os pensamentos ansiosos se acumulam em nossa mente, podem parecer um labirinto do qual é impossível sair. Mas ao plasmá-los no papel, lhes tiramos poder. Os observamos de uma distância, como se fossem nuvens passageiras no céu. Escrever nos ajuda a clarificar nossas ideias, a organizar o caos mental e, às vezes, a percebermos que muitas de nossas preocupações são exageradas ou infundadas. No entanto, é importante não converter a ansiedade em um hobby. Às vezes, sem percebermos, nos acostumamos a nos preocuparmos. É como se nossa mente precisasse estar ocupada constantemente, inclusive se for com pensamentos negativos. Mas a preocupação excessiva não nos leva a lugar nenhum. Como diz um provérbio estoico, é como uma cadeira de balanço. Te mantém ocupado, mas não avança. Em vez de imaginar cenários catastróficos, por que não nos concentrarmos em desfrutar o presente? Por que não dedicarmos essa energia a algo que nos traga alegria ou paz? A ansiedade não tem que dominar nossas vidas. Podemos tomar o controle de nossa mente e treinar nosso corpo para relaxar. Não é fácil e requer prática, mas é possível. Cada vez que nos encontrarmos presos na espiral da preocupação, podemos recordar que o futuro é incerto para todos e que a única certeza que temos é este momento, aqui
e agora. Em vez de sofrer pelo que não podemos controlar, podemos escolher viver plenamente, com gratidão e serenidade. Então hoje, neste instante, convido você a fazer uma pausa. Respire, observe, sinta e recorde que a vida não acontece no futuro, acontece agora. Não deixe que a ansiedade lhe roube a beleza deste momento. Você tem o poder de escolher onde concentrar sua atenção. Por que não escolher o presente? 9. Esperar sempre o pior. A mente humana é um labirinto de possibilidades, um espaço onde a imaginação e a realidade se entrelaçam de maneiras que às vezes nos surpreendem e, em outras ocasiões, nos aterrorizam. Entre todos os hábitos que podemos desenvolver, há um que se destaca por sua capacidade para nos consumir desde dentro: a antecipação do desastre. É aquela sensação persistente de que, a qualquer momento, algo terrível está prestes a acontecer. Como se o universo tivesse uma lista negra com nosso nome escrito em letras maiúsculas, e cada dia fosse só uma contagem regressiva rumo à próxima tragédia. Este hábito, embora pareça um mecanismo de defesa, é na realidade um fardo emocional que nos deixa exaustos, como se carregássemos um peso invisível sobre os ombros. Na era moderna, a ansiedade se converteu em uma companheira quase inevitável. Vivemos em um mundo que nos bombardeia com informação, notícias catastróficas e expectativas cada vez mais altas. Diante deste panorama, antecipar o caos pode parecer uma resposta lógica, inclusive necessária. Como não se preparar para o pior quando tudo ao nosso redor parece estar à beira do colapso? No entanto, esta atitude, embora compreensível, tem um custo emocional enorme. Nos mantém em um estado constante de alerta, como se fôssemos soldados em um campo de batalha imaginário, sempre esperando o próximo ataque. E embora o inimigo nunca chegue, o desgaste mental é real. O pensamento catastrófico é como um parasita que se alimenta de nossa paz. Nos faz ver perigos onde não os há e nos convence de que o pior cenário não só é possível, mas inevitável. Este tipo de pensamento não só nos desgasta, mas também nos rouba a capacidade de desfrutar o presente. De que serve viver se estamos constantemente esperando que tudo desmorone? A mente, esgotada por tanta antecipação negativa, perde sua capacidade de resiliência e se torna cada vez mais frágil. Neste contexto, os ensinamentos dos estoicos ressoam com uma clareza surpreendente. Eles nos recordam que não temos controle sobre o que acontece no mundo, mas sim sobre como respondemos a isso. Esta ideia, aparentemente simples, é um bálsamo para quem está preso no ciclo da antecipação do desastre. Nos convida a soltar a necessidade de controlar tudo e a aceitar que a vida é, em essência, imprevisível. Não se trata de nos tornarmos indiferentes, mas de encontrarmos uma maneira de navegar a incerteza sem que esta nos consuma. Uma das chaves para romper este ciclo é questionar nossos próprios pensamentos. Quão reais são estes medos que nos assombram? Quão provável é que ocorra o que tanto tememos? Muitas vezes, ao examinarmos de perto estas perguntas, percebemos que nossas preocupações são exagerações da mente, distorções da realidade que nos mantém presos em um ciclo de ansiedade. A prática da realidade provável, isto é, nos perguntarmos se o que tememos é realmente o mais provável que ocorra, pode ser uma ferramenta poderosa para desmontar estes pensamentos catastróficos. Mas não se trata só de desmontar o negativo, também é crucial construir algo em seu lugar. Em vez de imaginar tudo o que pode dar errado, por que não visualizar o que poderia dar certo? A visualização de soluções não é só um exercício relaxante. É uma maneira de nos prepararmos para enfrentar os desafios da vida com uma mentalidade mais construtiva. Quando nos concentramos nas possibilidades positivas, não só reduzimos nossa ansiedade, mas também fortalecemos nossa capacidade para resolver problemas. É como treinar um músculo. Quanto mais o usamos, mais forte se torna. O pensamento positivo, longe de ser uma moda passageira, é uma ferramenta essencial para a sobrevivência mental. Não se trata de ignorar os problemas ou de viver em uma bolha de otimismo irreal, mas de escolher conscientemente em que nos concentrarmos. Quando mudamos nosso enfoque, descobrimos que temos mais energia para dedicarmos ao que realmente importa. Em vez de gastar nossas forças em antecipar desastres que nunca ocorrem,
podemos investi-las em construir uma vida que valha a pena viver. Ao final, tudo se reduz a uma escolha. Quem controla nossos pensamentos? Se não tomarmos as rédeas, eles nos controlarão, nos arrastando rumo a um abismo de ansiedade e esgotamento. Mas se decidirmos ser conscientes de como interpretamos os eventos, se escolhermos nos concentrarmos no que nos dá energia, em vez de tirá-la de nós, então podemos transformar nossa experiência de vida. A antecipação do desastre não tem que ser nossa realidade. Podemos aprender a viver no presente, a abraçar a incerteza e a encontrar paz inclusive em meio ao caos. E nesse processo, descobrimos que a vida, com todos os seus altos e baixos, é muito mais suportável do que imaginávamos. Dezember. Pensar demais nas coisas. A mente humana é um labirinto fascinante, cheio de passagens que às vezes nos levam à clareza e, em outras ocasiões, nos prendem em ciclos intermináveis de pensamentos que parecem não ter saída. Um desses ciclos, tão comum quanto desgastante, é a ruminação mental. É esse fenômeno em que a mente se converte em uma espécie de disco riscado, repetindo uma e outra vez a mesma melodia, mas sem chegar nunca a uma conclusão satisfatória. É como caminhar em círculos dentro de um bosque, convencidos de que cada passo nos aproxima da saída, quando na realidade só estamos desgastando nossas forças. A ruminação não é simplesmente pensar, é pensar em excesso, dar voltas e mais voltas a um problema ou situação sem chegar a nenhuma solução. É como tentar resolver um enigma que, quanto mais o analisa, mais intrincado se torna. E o pior é que este processo não só não resolve nada, mas consome nossa energia emocional, deixando-nos exaustos, como se tivéssemos corrido uma maratona sem nos movermos do lugar. É um paradoxo. Acreditamos que pensar mais nos levará à sabedoria, mas na realidade nos mergulha em um poço de esgotamento e confusão. Os estoicos, aqueles filósofos da antiguidade que buscavam a serenidade em meio ao caos, tinham uma perspectiva muito clara sobre este tema. Para eles, se perder em pensamentos improdutivos era como tentar encher um copo com um buraco no fundo. Nunca se enche, e só se fica com a frustração de ter tentado. A chave, segundo eles, não está em pensar mais, mas em agir com clareza. Aceitar o que não se pode mudar e se concentrar no que está sob nosso controle. Não se trata de ignorar os problemas, mas de não permitir que os problemas nos consumam. Mas como sair desse ciclo interminável de pensamentos? O primeiro passo é reconhecer que estamos presos nele. Às vezes, a ruminação se disfarça de produtividade, como se ao darmos voltas a um problema estivéssemos fazendo algo útil. Mas não é assim. Pensar em excesso não nos aproxima da solução, nos afasta dela. Uma vez que reconhecemos isto, podemos começar a romper o ciclo. Como? Com ações concretas. Mudar de atividade, sair para caminhar, falar com alguém, meditar. Qualquer coisa que nos tire desse labirinto mental e nos devolva ao presente. Tomar distância também é fundamental. Quando estamos imersos na ruminação, a situação parece enorme, opressora, como se fosse o centro de nosso universo. Mas se conseguirmos observá-la de fora, como se fôssemos espectadores de nossa própria vida, a intensidade emocional diminui. De repente, o que parecia uma montanha se converte em uma colina, e o que parecia insuperável se torna manejável. E aqui chegamos a um ponto crucial, a importância de soltar. Nem todos os pensamentos merecem a mesma atenção nem a mesma energia. A vida não é um enigma que deva ser resolvido em sua totalidade. Às vezes, a melhor solução é simplesmente soltar e seguir adiante. Não se trata de sermos indiferentes, mas de entendermos que não podemos controlar tudo e que está bem deixar ir aquilo que nos está consumindo. Há uma frase que resume tudo isto de maneira perfeita. Não se afogue em um copo d'água. É uma metáfora poderosa que nos convida a não darmos mais importância do que a necessária aos problemas. Porque ao final do dia, a paz interior não depende de quanto pensamos, mas de como reagimos diante do que nos acontece. Pensar melhor, não mais, é o caminho rumo a uma vida com menos estresse e mais clareza. Em conclusão, a ruminação mental é um fenômeno que nos prende em um labirinto de pensamentos improdutivos, consumindo nossa energia e dificultando a tomada de decisões. Mas não estamos condenados a ficarmos ali. Reconhecer o problema,
agir com clareza, tomar distância e aprender a soltar são passos que nos permitem sair desse ciclo e encontrar a serenidade. A vida não se trata de resolver todos os enigmas, mas de aprender a viver com eles sem que nos consumam. E isso, ao final, é o que nos leva a uma existência mais plena e menos sobrecarregada. 11. A armadilha da comparação constante. Em um mundo hiperconectado, onde as vidas dos outros parecem desfilar diante de nossos olhos através de telas brilhantes, é fácil cair na armadilha da comparação constante. Nos encontramos presos em um ciclo interminável de nos medirmos contra os outros, como se a vida fosse uma competição na qual sempre estamos perdendo. Mas, o que ganhamos com isto? A comparação não só nos rouba energia, mas também nos arrebata a satisfação pessoal, deixando-nos vazios e esgotados. É uma armadilha sutil, mas poderosa, que nos distrai do que realmente importa, nosso próprio crescimento e bem-estar. As redes sociais, em particular, exacerbaram esta ilusão. Nos mostram versões cuidadosamente editadas da vida dos outros, cheias de momentos perfeitos, conquistas impressionantes e sorrisos radiantes. É fácil esquecer que o que vemos é só uma fração da realidade, um brilho de luz que oculta as sombras por trás. No entanto, inconscientemente, começamos a comparar nossa vida cotidiana, com seus altos e baixos, com essas imagens idealizadas. E é claro, nossa vida parece ficar aquém. Nos sentimos insuficientes, como se estivéssemos falhando em algum aspecto fundamental. Mas a verdade é que não estamos competindo com ninguém mais além de nós mesmos. O estoicismo, uma filosofia antiga, mas profundamente relevante, nos ensina a nos concentrarmos no que está sob nosso controle, nosso próprio progresso. Os estoicos entendiam que se comparar com os outros é uma perda de tempo e energia, porque não podemos controlar as vidas, as conquistas ou as circunstâncias dos outros. Em vez disso, devemos nos concentrar em nossa própria evolução, em como podemos ser melhores hoje do que ontem. Esta perspectiva não só nos liberta do fardo da comparação, mas também nos permite encontrar um sentido de propósito e direção em nossa vida. A comparação constante não só é inútil, mas também é emocionalmente desgastante. Gera ressentimento rumo aos outros, como se seu sucesso fosse uma afronta pessoal, ou frustração rumo a nós mesmos, como se não estivéssemos à altura. Estas emoções negativas nos consomem, deixando-nos sem energia para perseguirmos nossas próprias metas e sonhos. É como se estivéssemos correndo em uma corrida que nunca termina, sempre olhando para os lados em vez de para frente. Mas há uma maneira de sair desta armadilha. Começa com a aceitação. Cada pessoa tem seu próprio caminho, seu próprio ritmo e suas próprias batalhas. O que vemos nos outros é só uma pequena parte de sua história, não o quadro completo. Ao aceitarmos que não há uma única maneira de viver uma vida plena, podemos nos libertarmos da pressão de nos compararmos constantemente. Em vez de olharmos para fora, podemos voltar nosso olhar para dentro, rumo à nossa própria jornada. Uma ferramenta poderosa para combater a comparação é a prática diária da gratidão. Quando nos concentramos no que temos, em vez do que nos falta, nossa perspectiva muda. A gratidão nos ajuda a apreciar as pequenas coisas que frequentemente damos por garantidas. Um momento de paz, uma conversa significativa, uma conquista pessoal. Nos recorda que a vida não se trata de acumular mais, mas de valorizar o que já está presente. E quando estamos agradecidos, a comparação perde seu poder sobre nós. Finalmente, é essencial medirmos nosso crescimento nos baseando em nossa própria versão passada, não na vida dos outros. O que você aprendeu? Como você cresceu? Que desafios você superou? Estas são as perguntas que realmente importam. Quando nos concentramos em nosso próprio progresso, percebemos que a vida não é uma competição, mas uma jornada pessoal cheia de oportunidades para aprender, crescer e sermos melhores. A armadilha da comparação constante é sedutora, mas não tem que nos definir. Podemos escolher nos libertarmos dela, nos concentrando em nosso próprio caminho, praticando a gratidão e medindo nosso crescimento em termos pessoais. Ao fazermos isso, não só recuperamos nossa energia e satisfação, mas também descobrimos que a verdadeira felicidade não se encontra na comparação, mas na aceitação e no amor por nossa própria vida, tal como é. 12.
Postergar o inevitável. O tempo é um rio que flui sem pausa, arrastando consigo oportunidades, sonhos e momentos que nunca voltarão. Em sua corrente, muitas vezes nos encontramos parados na margem, observando como as águas passam diante de nós, enquanto dizemos a nós mesmos: amanhã eu farei. Agora não é o momento. Mais tarde será melhor. Esta é a essência da procrastinação, um hábito silencioso que se disfarça de comodidade, mas que na realidade é um fardo invisível que pesa sobre nossos ombros. Postergar o inevitável não é só um ato de evasão. É um pacto que fazemos com a ansiedade, um acordo tácito que nos converte em escravos de nossas próprias indecisões. A procrastinação não é simplesmente deixar para depois o que poderíamos fazer hoje. É um mecanismo de defesa que ativamos para evitar o enfrentamento com aquilo que nos incomoda, nos assusta ou nos exige esforço. Mas aqui reside o paradoxo. Ao evitarmos a dor momentânea, alimentamos um mal-estar mais profundo e duradouro. Cada tarefa postergada, cada decisão adiada, se converte em uma sombra que nos segue, um recordatório constante de que há algo pendente que reclama nossa atenção. Esta sombra não só nos rouba a paz mental, mas também consome nossa energia vital, deixando-nos exaustos inclusive antes de termos começado. O estoicismo, que nos convida a viver com sabedoria e serenidade, nos oferece uma perspectiva poderosa. As dificuldades não desaparecem por ignorá-las, só adquirem mais força. O inevitável, aquilo que tememos enfrentar, não se desvanece no ar porque fechamos os olhos. Ao contrário, cresce na escuridão de nossa indecisão, se alimentando de nossos medos e dúvidas. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira fortaleza não reside em esquivar os problemas, mas em olhá-los de frente, com determinação e coragem. Não se trata de não sentir medo, mas de agir apesar dele. Cada vez que procrastinamos, permitimos que uma pequena semente de preocupação se plante em nossa mente. Com o tempo, essa semente cresce, se convertendo em uma árvore cujas raízes se entrelaçam com nossos pensamentos, impedindo-nos de avançar. A decisão que evitamos tomar hoje se transforma em um fardo que arrastamos amanhã, e logo depois de amanhã, até que o peso se torne insuportável. Mas há uma saída, um caminho que nos liberta deste ciclo interminável: a ação. Não importa quão pequena seja, cada passo que damos rumo ao que tememos reduz a carga mental e nos devolve um pouco de controle sobre nossas vidas. A autodisciplina é a chave que abre a porta da liberdade emocional. Não é uma força mágica que nos converte em máquinas infalíveis, mas uma prática constante de escolher o importante sobre o cômodo. É o ato de olhar na cara aquilo que nos assusta e dizer: não vou permitir que me governe. E o presente é o único lugar onde esta batalha pode ser travada. O passado já não existe, e o futuro é uma ilusão. Só temos este momento, esta decisão, este passo. Quando nos concentramos no aqui e no agora, a procrastinação perde seu poder. Já não podemos nos escondermos atrás do depois, porque o agora nos reclama. Afrontar o incômodo não é fácil, mas é necessário. É como mergulhar em águas frias. A princípio, o corpo resiste, o instinto grita que saiamos, mas se nos mantivermos firmes, o frio se torna suportável, inclusive revitalizante. Da mesma maneira, quando enfrentamos aquilo que temos estado evitando, descobrimos que o medo era pior que a realidade. O incômodo inicial dá passo a uma sensação de alívio, de libertação. Percebemos que tínhamos mais força do que acreditávamos, mais capacidade do que nos havíamos permitido reconhecer. A vida não nos pede que sejamos perfeitos, nem que resolvamos tudo de uma vez. Nos pede que demos um passo, e logo outro, e outro mais. Cada ação, por pequena que seja, nos aproxima da tranquilidade que tanto ansiamos. A procrastinação nos engana ao nos fazer acreditar que postergar é um ato de autocuidado, quando na realidade é uma forma de autossabotagem. Ao tomarmos ação, ainda que mínima, rompemos o feitiço e recuperamos nossa agência. Nos convertemos em donos de nosso tempo, de nossas decisões, de nossa paz. Então, da próxima vez que sentir a tentação de postergar o inevitável, recorde isto: o preço da procrastinação é muito mais alto que o esforço que requer enfrentar aquilo que teme. Escolha o incômodo temporal sobre o fardo permanente.
Escolha a ação sobre a indecisão. Escolha viver plenamente, aqui e agora, sem permitir que as sombras do amanhã obscureçam seu presente. Porque, ao final, o inevitável não é o problema. O inevitável é a vida mesma, e está em suas mãos decidir como quer vivê-la. 13. Ignorar as emoções em vez de gerenciá-las. A tendência a ignorar o que sentimos em vez de enfrentá-lo. Ignorar as emoções não é um ato de fortaleza, mas uma forma de evasão que, com o tempo, pode se converter em um fardo invisível, mas pesado. Reprimir o que sentimos não nos torna mais fortes, nos torna mais frágeis, porque acumulamos tensões internas que mais cedo ou mais tarde buscam saída. O estoicismo, aquela filosofia antiga que muitos mal interpretam como um chamado à insensibilidade, na realidade nos convida a algo muito mais profundo e transformador. Não se trata de não sentir, mas de aprender a manejar nossas emoções com sabedoria. Os estoicos não eram pessoas frias ou distantes. Eram indivíduos que compreendiam que as emoções são parte inerente da experiência humana. O que buscavam não era suprimi-las, mas entendê-las, aceitá-las e, finalmente, canalizá-las de maneira construtiva. Ignorar o que sentimos, ao contrário, é como tentar apagar um fogo lhe jogando mais lenha. O fogo não desaparece, só cresce em silêncio, até que já não podemos contê-lo. Quando ignoramos nossas emoções, estamos semeando sementes de estresse e esgotamento mental. Cada emoção reprimida é como uma gota de água que cai em um copo que já está cheio. A princípio, parece que não acontece nada, mas com o tempo, o copo transborda. E quando isso ocorre, nos encontramos oprimidos, sem entendermos muito bem por quê. O estresse não é mais do que a acumulação de emoções não processadas, de perguntas sem resposta, de dores não reconhecidas. Ignorar o que sentimos não nos liberta disso, só adia o momento em que teremos que enfrentá-lo. A introspecção, esse ato de olhar para dentro com honestidade e valentia, é a chave para compreender e processar nossas emoções. Não se trata de nos julgarmos pelo que sentimos, mas de observarmos, com curiosidade e compaixão, o que está acontecendo em nosso interior. O que nos está dizendo esta emoção? Que necessidade não está sendo atendida? Que medo ou desejo se esconde por trás desta reação? A introspecção não é um exercício fácil, porque requer que enfrentemos partes de nós mesmos que talvez preferiríamos evitar. Mas é precisamente nesse enfrentamento onde encontramos a liberdade. Identificar o que podemos controlar é outro passo fundamental neste processo. Muitas vezes, nossas emoções transbordam porque nos concentramos naquilo que está fora do nosso alcance. As ações dos outros, as circunstâncias externas, o futuro incerto. Mas quando reconhecemos que a única coisa que realmente podemos controlar é nossa resposta, algo muda. Não podemos evitar sentir, mas podemos escolher como agir a partir do que sentimos. Esta distinção é crucial, porque nos devolve o poder que havíamos cedido às circunstâncias. A escrita reflexiva é uma ferramenta poderosa neste caminho de autoconhecimento e gerenciamento emocional. Escrever não é só um ato de expressão, é um ato de libertação. Quando pomos em palavras o que sentimos, estamos dando forma a algo que, de outra maneira, permaneceria difuso e caótico. A escrita nos permite sacar nossas emoções ao exterior, observá-las de certa distância e, finalmente, entendê-las melhor. Não se trata de ficarmos presos no que escrevemos, mas de usá-lo como uma ponte para transitarmos rumo a um lugar de maior clareza e paz interior. Aceitar nossas emoções não significa nos rendermos diante delas. Aceitar é o primeiro passo para transformar. Quando aceitamos o que sentimos, deixamos de lutar contra nós mesmos e começamos a fluir com a vida. E é nessa fluidez onde encontramos a resiliência, essa capacidade de nos adaptarmos e crescermos, inclusive, em meio às dificuldades. As emoções não são inimigas, são mensageiras. Nos falam de quem somos, do que precisamos, do que nos dói ou nos alegra. Ignorá-las é nos ignorarmos a nós mesmos. Aceitá-las e canalizá-las de maneira construtiva é, em vez disso, um ato de amor próprio e de sabedoria. Porque em cada emoção há uma oportunidade de crescer, de aprender, de conectar-se conosco mesmos e com os outros. Ignorar as emoções não nos torna mais fortes, nos torna mais vulneráveis. Aceitá-las,
compreendê-las e gerenciá-las com sabedoria. Em vez disso, nos converte em pessoas mais íntegras, mais autênticas e, em última instância, mais livres.